seja bem-vindo a mais uma edição do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Muitas novidades, muitas informações e principalmente em relação à política, diria, bilateral, se é o caso de tratar dessa forma aquilo que o Brasil está tendo agora em relações políticas com a Argentina, que está praticamente com uma inflação galopante, mais de 100% de inflação, e lógico, às vésperas de uma eleição por lá, agora no mês de outubro. Sobre esse aspecto, o que está acontecendo, o que chama atenção para esta situação toda, nós vamos conversar agora com o Celso Ricardo, direto de Bagé, no Rio Grande do Sul, que já está conosco. Celso, prazer em falar contigo mais uma vez. Boa tarde, Sérgio. Prazer estar aqui no programa novamente. Celso, quero entender, você vai falar sobre política, mas o nosso setor aqui, o segmento é de agronegócio, fazendo uma provocação, é lógico. Está tudo imbricado hoje. Que situação é essa? Quer dizer que o Brasil está nadando no dinheiro, por dizer assim, não está fomentando, financiando os governos vizinhos, principalmente a Argentina, é isso? Olha, Sérgio, é impressionante, né? Dá-se a entender que o país, que o Brasil está indo cada vez melhor e essa, vamos dizer assim, essa mentira sobre principalmente as questões ligadas ao nosso agronegócio, elas precisam ser sempre que possível debatidas e até desmascaradas. A grande realidade é que, infelizmente, agronegócio sustenta a política brasileira e não é ao inverso, né? Não o contrário, melhor dizendo. Ter políticas para fomentar o agronegócio como ele precisa. E, infelizmente, no Brasil, somos nós do agronegócio que sustentamos e bancamos toda essa balbúrdia que acontece, principalmente com relações a informações e a cenários que não condizem com a realidade do que nós estamos vivendo no Brasil. Infelizmente, agronegócio e política fazem parte, e eu acredito que seria muito interessante se nós tivéssemos uma política justa, aberta, progressista e que trabalhasse em prol do agro. Com certeza nós teríamos melhores resultados hoje. Mas o que nós vimos é o seguinte: a política sugando o agronegócio em uma das extremidades e o produtor rural lá na outra extremidade, bem longe, pagando uma conta e pagando uma conta bem cara. Bom, nós temos aí exatamente essa situação toda de tão logo foi declarada a vitória do Lula aqui no Brasil, né, os países vizinhos com quais o próprio governo petista mantinha um relacionamento bem próximo, já vieram cumprimentá-lo rapidamente e em troca de favores e até mesmo investimentos, né? Primeiro foi um gasoduto, que não sei se vai sair do papel ou ainda não, da Argentina aqui para o Brasil. Agora, o Brasil está fomentando, está ajudando os produtores argentinos a produzir e até mesmo exportar novamente para o Brasil. Que conta é essa? Que situação é essa? Sérgio, é absurdo, né? O nosso produtor rural, seja ele da agricultura ou da pecuária, vem passando por dificuldades tremendas, né? Absurdas. E num mundo competitivo e globalizado, nós deveríamos, em primeiro lugar, concentrarmos as nossas atenções e as nossas forças das fronteiras para dentro, encurtar os caminhos do campo até Brasília e, a partir daí, a partir de um agronegócio equilibrado e estabilizado, a gente poderia desenvolver relações comerciais, seja na América do Sul ou com o mundo como um todo, buscando sempre, em primeiro lugar, os interesses do Brasil. Eu trabalho com relações internacionais, comércio exterior, e garanto para todos que o Brasil nem de longe tem relações comerciais. Nós vivemos praticamente do interesse governamental. Do político que está à frente, basta, né, ele ter princípios ou direcionamentos para esse ou para aquele país, e isso subentende-se como relações comerciais, e nós estamos muito aquém disso. O que aconteceu? Oi, Gleidson, está vazando o áudio aqui, né? Acho que vazou um pouquinho, mas continue o raciocínio, Celso, por gentileza. Então, quando a gente analisa essas questões de relações comerciais, a gente vê que o Brasil é um país da sazonalidade e das migalhas do que acontecem pelo mundo. Nós não temos nem representatividade, por incrível que pareça, o Brasil não tem uma equipe liderada pelo Ministério da Agricultura, buscando mercados e oportunidades de negócio lá fora,
pautadas num desenvolvimento bem feito em termos de produção de grãos ou proteína animal. O Brasil nunca teve isso, e isso impressiona um país que gosta de se dizer que é celeiro do mundo e que tem uma grande potencialidade em produção de alimentos. Mas a gente volta para a América do Sul e aí a gente se encontra com uma notícia dessas. Bom, o agronegócio brasileiro ele deveria ser pautado, a princípio, pelos resultados separados entre setor primário, secundário e terciário. O agronegócio brasileiro deveria ser analisado a partir de uma cadeia de valor. Do campo até o produto final, do produto final até os mercados. Nós deveríamos ter projetos de gestão específica para analisar cada resultado a partir de cada setor e, vendo os problemas que aconteciam, apresentar propostas e depois analisar os desafios. Isso deveria ser a base de uma gestão. Nós atravessamos esse momento sazonal da China, que elevou os custos de produção pelo Brasil inteiro, em praticamente todas as culturas e cadeias. O produtor rural ficou à mercê de um mercado, o mercado despencou e levou todo mundo para a beira de um abismo. Aí, o que acontece? O Brasil, nesse mês, nessa semana, aparece a partir do Banco do Brasil, um banco que trata com dinheiro público, né, do povo brasileiro, apresentando uma linha de crédito que vai de 500 a 600 milhões de dólares, para fomentar a Argentina, para ajudar a Argentina a se desenvolver, e isso recai diretamente sobre o agronegócio. E aí nós analisamos duas cadeias produtivas no Brasil, que são diretamente competitivas com essas mesmas cadeias produtivas da Argentina, só que com um agravante. O Brasil tem um custo de produção altíssimo, devido aos interesses das multinacionais, principalmente sobre adubos e fertilizantes, e essas mesmas cadeias produtivas na Argentina com um custo bem menor. E aí eu estou falando da cadeia produtiva de carne bovina e da cadeia produtiva de leite. Esses valores vão cair diretamente muito mais sobre a cadeia produtiva do leite. E olha o desastre que nós estamos vivendo internamente no Brasil com relação ao produtor de leite brasileiro. Então, nós estamos tirando o dinheiro do povo brasileiro para fomentar, inclusive eu, você e o produtor rural brasileiro como um todo, está colaborando para que os nossos vizinhos se sobressaiam e ainda o que eles produzirem, boa parte entra no Brasil muito com tributação zero, com imposto zero, e nós vivendo aqui dentro com uma carga tributária absurda. Então, não dá para entender esse tipo de atitude, tendo por conta os problemas que nós estamos enfrentando, e nem Ministério da Agricultura, e nem Frente Parlamentar Agropecuária, e aqui fica um alô para o produtor rural brasileiro. Reelegemos pessoas incapacitadas, e nós temos mais um ministro da Agricultura sem competência, e nem sequer interesse para questionar o governo com relação a isso, tendo em vista que nós deveríamos estar liberando linhas de crédito para o produtor, para subsidiar o produtor brasileiro, tendo em vista essas alternâncias de mercado e clima que estão causando prejuízos e prejuízos absurdos para o produtor rural brasileiro. Bom, deixa eu só entender a lógica então. Quer dizer que estamos fortalecendo, não estamos, o governo atual está fortalecendo nossos concorrentes diretos, né, ou diretos, né, que seja na produção de leite ou produção de carne, com dinheiro que é do brasileiro, que deveria ser destinado ao produtor brasileiro aqui dentro do nosso território. A grande verdade é essa, estamos transformando o nosso vizinho, que seria o concorrente, independentemente de serem próximos ou não, no maior concorrente do próprio Brasil, com dinheiro do Brasil. É isso, Celso? Exatamente, Sérgio, exatamente. Olha, se nós pegarmos hoje 600 milhões de dólares, convertermos isso para moeda real, e nós analisarmos assim os problemas, vamos pegar que a pecuária de corte, a pecuária de leite, a própria soja e o milho, que foram culturas que se sobressaem de uma maneira geral, né? O leite nem tanto que nem esse marketing que foi criado da carne bovina, da soja e do milho, mas se nós analisássemos essas cadeias produtivas e pegássemos esse valor, e a partir da Conab, se a Conab funcionasse como deveria, porque é uma vergonha, e eu estive numa reunião com a Conab, e eles quiseram me entregar um polígrafo para analisar uma metodologia da Conab, eu simplesmente recusei. Porque é uma barbaridade a metodologia de análise que eles fazem a nível de Brasil, por isso que nada dá certo. Mas se nós tivéssemos uma Conab atuante e trabalhando da maneira correta, nós teríamos estudos
pautados entre mercado, capacidade produtiva, volume de produção e resultados comerciais. A partir daí, nós poderíamos ter, através da legislação brasileira, que existe há muitos anos atrás, eu não me lembro bem se foi em 98 ou 88, mas ela fala sobre o preço mínimo pago ao produtor rural brasileiro. Esse valor que nós estamos entregando para a Argentina, e a Argentina não vai nos pagar mais, a verdade é essa, nós poderíamos, através de uma política interna brasileira, estar fomentando ou subsidiando esse produtor rural, que nem os Estados Unidos faz, garantindo a ele um preço mínimo justo devido às variáveis de mercado e principalmente de valor do dólar, que pode, com os nossos custos altos, causar prejuízos para o produtor rural. Nós poderíamos estar investindo esse dinheiro tendo em vista duas situações que nos causaram problemas, como eu disse, graves nos últimos tempos aqui no Brasil. Primeiro, a falta de políticas agrícolas com relação a mercados e a outra com relação ao clima brasileiro, que vem causando prejuízos e muitos prejuízos ao produtor rural. Então, esse montante de 600 milhões, ele poderia muito bem ser destinado a partir de um projeto bem feito, simplificado pelo próprio Ministério da Agricultura com o aval da Frente Parlamentar Agropecuária, e nós estaríamos dando um alívio para o nosso produtor rural. Aí resolvemos simplesmente desconsiderar os problemas do produtor rural brasileiro e simplesmente entregar um montante significativo para os nossos concorrentes aqui vizinhos. É um absurdo, é uma política irresponsável e nós precisaríamos, né, ter um Ministério da Agricultura que questionasse e uma frente parlamentar que pela primeira vez na vida tivesse um pouco de interesse no produtor rural e também apresentasse situações que revogasse esse crédito através do Banco do Brasil e aí sim destinasse para o nosso produtor que precisa muito mais do que os produtores argentinos. Bom, e de alguma forma isso vai ser feito porque a atenção está toda voltada ou desviada para outros assuntos que pouco importam nesse momento para o produtor, que ele quer produzir, ter renda, ter pelo menos rentabilidade naquilo que sabe bem fazer. Isso seria uma forma também de desviar a atenção, enquanto está todo mundo com as atenções voltadas lá para a CPMI ou para a CPI disso, de um assunto ou de outro, o governo brasileiro nessas relações aí que vão lesar certamente o povo brasileiro, está fazendo benesses com o Banco do Brasil aos produtores de lá. Esse dinheiro não volta mais, certamente não vai ser pago. Mas fora isso, Celso, você comentava que além dos 600 milhões de dólares, vamos deixar bem claro, 600 milhões de dólares por meio de linhas de crédito do Banco do Brasil para produtores argentinos. É esse o assunto que nós estamos tendo agora com o Celso Ricardo. Você que é produtor, você que é associado aqui do Clube de Assinantes, pode participar conosco, pode mandar perguntas, porque essa é a intenção, gerar o debate e, lógico, fazer com que essas informações cheguem até lá, em Brasília, né, onde nós temos um ministro que certamente deveria interferir ou fazer o uso da posição que ocupa para poder tentar, pelo menos, alterar ou impedir esse tipo de situação, até mesmo os parlamentares que lá estão. Bom, mas é uma outra situação. Fora os 600 milhões, o Brasil ainda vai ajudar na importação de produtos lácteos com outros valores, com outro recurso, com outras cifras, é isso, Celso? Existe dentro desses valores que vão e vêm, que se destinam e não destinam, uma situação de 100 milhões de dólares que seria para fomentar a exportação da Argentina para o Brasil. Uma coisa é valores que serão destinados para a produção, né, para que o produtor argentino compre insumos, enfim, trabalhe o antes e o dentro da porteira. E a outra são questões que nós sabemos que tem valores, as questões de exportação, elas a partir de uma logística e de documentações, enfim, de despesas com esse mercado, com esse novo mercado de exportação, também geram valores interessantes. E o Brasil fomentaria com 100 milhões de dólares essa questão da Argentina estar exportando para o Brasil. Mas existe uma correlação, e eu conversei com pessoas de lá de Brasília, de dentro do Congresso Nacional, que esses montantes e essa linha de crédito, ela está sendo destinada para a Argentina, para fomentar a produção, certo? E essa bondade brasileira tem muito a ver com o candidato da esquerda da Argentina, que está perdendo a partir das pesquisas. Então, o Brasil fomentaria a produção
esse candidato da esquerda da Argentina levaria os méritos através da conquista desses valores para o país argentino, e seria uma maneira também de perpetuar a esquerda no governo, no poder lá dentro da Argentina. Então, é um absurdo atrás de outro absurdo, prejudicando o agronegócio brasileiro de uma maneira, assim, triste, né? Eu acho que isso deveria ser um ato criminoso, considerado um ato criminoso até, porque nós estamos deixando o produtor rural brasileiro abandonado, fazendo com que produtos entrem no Brasil ainda facilitados, né? Com facilitações com relação à parte de impostos, e nós estamos fomentando a produção e toda essa despesa de exportação e deixando o nosso produtor rural aqui brasileiro abandonado praticamente, porque essas questões ligadas a plano safra, a seguro agrícola, que no Brasil é complicado, não pode ser considerado como subsídio. O produtor enfrenta burocracias extremas, sendo que é muito fácil liberarmos totais condições para os nossos concorrentes, sem impor burocracia nenhuma, e aí fica uma competitividade injusta, e eu acho que o governo brasileiro deveria estar muito preocupado com o que acontece aqui dentro, das fronteiras para dentro, do que praticamente o que está acontecendo, mesmo que seja na América do Sul, né, com os nossos concorrentes diretos, principalmente no mercado internacional. Esse encontro, inclusive, em Brasília, reunindo Lula, o ministro Haddad, foi com Sérgio Massa, que coincidentemente é candidato à presidência de esquerda na Argentina e é ministro da Economia por lá. Ou seja, tudo armado para que se perpetue ou a esquerda se mantenha no poder na Argentina, que está falida e que está recebendo aí os recursos aqui do Brasil. E, lógico, diante dessa situação toda, nós temos aí a própria Argentina, quando se fala de pecuária, com os preços da arroba do boi gordo mais elevados, inclusive, do que aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Está observando aqui o relatório da própria Scott Consultoria. Só para se ter uma ideia, hoje o Brasil, a arroba fechou o mês de agosto em torno de, em dólares, 38 dólares e 97, enquanto que na Argentina, a arroba do boi gordo está em 74 dólares e 70. Ou seja, o Brasil, além de ter essa situação toda de estar penalizando o pecuarista, seja o produtor de leite, ou seja o produtor de carne bovina, que, enfim, né, é apreciada no mundo todo, ele tem diferenças de preços e tem a arroba do boi gordo mais barata do mundo em dólares. Exatamente isso. A Argentina vem com 74 dólares e 70, o Brasil 38 dólares e 97. A Argentina estaria bem próxima das cotações da Irlanda, até mesmo um pouco mais. A Irlanda tem preços a 72 dólares e 90. Ou seja, nós estamos fortalecendo. Mais uma vez, é interessante isso. Eu estou até não dando risada por ironizar a situação, porque é muito grave, né? Mas de imaginar que você dá munição para aquele que vai atirar nas suas costas. É uma situação um tanto quanto complicada. Agora, existe saída? Na sua opinião, Celso, é lógico que deveria ter um ministro atuante, uma Câmara dos Deputados, a frente parlamentar atuando. Será que isso vai acontecer, na sua opinião? Oi, Sérgio. Eu estava falando exatamente. Na sua opinião, você acha que tem uma saída? Porque nós temos a frente parlamentar, deveria ser atuante. Nós temos o ministro, deveria ser atuante. Mas será que essa situação de fortalecer, né, de dar munição para aquele que certamente vai atirar nas nossas costas, tem reversão? Tem como reverter essa situação, na sua opinião, ou não? Não, Sérgio, não tem. Não tem. Se nós pegarmos do Nery Geller, né, um ministro da Agricultura, vamos pegar ele, que está mais recente, depois vem Cátia Abreu, Blairo Maggi, Tereza Cristina, Marcos Montes e agora o Fávaro, são todos ministros políticos que foram colocados por interesses de coalizão, né, de coligação, desculpa, entre partidos e governo. Então, nenhum ministro da Agricultura no Brasil, desses últimos, ele trabalha o problema. Ele trabalha situações que vão lhe garantir vantagens, pensando na próxima eleição. Então, o ministro da Agricultura, o Fávaro, ele está vivendo a última etapa do processo, como todos os demais, falando e se posicionando de uma maneira muito lenta, para não dizer lerda, em pontos específicos que não vão
de alguma forma, trazer problema para a situação política dele. Então, ministro da Agricultura, esqueçamos, o Ministério da Agricultura não vai se posicionar, principalmente contra um presidente que o colocou lá dentro. Então, não vai existir de nenhum jeito respeito do Fávaro para com o produtor rural brasileiro. Esqueçamos isso. Só haveria questionamento se o Ministério da Agricultura, em algum governo, fosse tratado com respeito, e que forma de respeito eu digo? Colocando um técnico lá, técnico com experiência comprovada no agronegócio, que conheça, que não seja nem deputado nem senador, e que deixe essa pessoa desenvolver uma gestão específica sem nenhum interesse político partidário. Eu sei que parece uma história, né? Uma história com E, vamos dizer, mas eu só acredito no Ministério da Agricultura, que vai fazer do agronegócio brasileiro uma potência mundial se um dia isso acontecer. Ministro técnico, com experiência comprovada, e Ministério da Agricultura trabalhando o agro 100%, sem interesse político. Já a Frente Parlamentar Agropecuária, Sérgio, eu queria usar uma palavra, mas ela é um tanto quanto forte, mas vamos dizer assim, ele é negociável. Nós estamos tratando de políticos lá dentro. E as emendas parlamentares para esses políticos, que para mim, na minha opinião, e eu acho que é na de praticamente todo mundo, emendas parlamentares são usadas para comprar voto, no momento que chega um governo e diz, olha, eu te libero tanto e tanto, ninguém vai se opor e a Frente Parlamentar Agropecuária Brasileira vai seguir sendo esse fiasco que é. Ou seja, não trabalha em prol do agro e fala somente com relação àquilo que está tendo um bom retorno. Então, eu sou muito sincero para dizer que o único caminho seria um dia o produtor rural brasileiro entender a sua importância para o agro e para o Brasil e se posicionar fazendo valer a sua atividade. Se o produtor rural brasileiro não tiver uma boa representatividade, que faça valer a sua voz, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, na Austrália, que nem na própria Irlanda com relação à produção de carne bovina, olha os valores lá praticados, e até nós viemos aqui no Uruguai. Uruguai e na Argentina, a pecuária de corte tem uma certa representatividade. Se nós vivermos sempre aplaudindo políticos e não nos posicionarmos como realmente a locomotiva do Brasil, que é o produtor rural brasileiro, nós podemos esquecer e nós vamos viver de sazonalidade, com muito mais prejuízo e problema do que propriamente equilíbrio e estabilidade. Então, não vejo o cenário favorável, o Ministério da Agricultura apático e a Frente Parlamentar Agropecuária, se ela deixasse hoje de existir, eu acredito que para o agronegócio brasileiro não iria fazer diferença. Bom, e de alguma forma nós temos outros agravantes, né? A produção de leite, o preço pago, aviltante aqui ao produtor, que muitos estão desistindo da atividade, muitos endividados com maquinário, né, com financiamentos, enfim. Agora tem essa questão do marco temporal também, que está sendo uma pedra para o Brasil. Aqui não estão percebendo a gravidade dessa situação de ser derrubado o marco temporal, de ser transformado o Brasil numa grande aldeia indígena, né? Não exagerando, mas é isso que está caminhando, não, Celso? Nós estamos trabalhando com um sensacionalismo de uma história do Brasil, tem as questões indígenas, eu acho que... Nós temos travou com o Celso Ricardo, travou? Oi? Deu uma piscadinha. Voltou. Eu acho que o Brasil, assim como qualquer um outro país que visa o desenvolvimento, nós precisamos usar a razão na frente da emoção. E esse atual governo trabalha com muito sensacionalismo com relação às questões de meio ambiente e da própria questão indígena. Eu faço aqui um adendo rapidinho para mostrar que existem dois pesos e duas medidas. O Brasil se preocupa muito internamente, mesmo que de uma maneira folclórica até, com algumas questões de meio ambiente e da própria questão indígena, mas nós, Brasil, autorizamos a importação da amêndoa do cacau, que nós não somos autossuficientes. Nós importamos da Costa do Marfim e de Gana, na África, a amêndoa do cacau, que lá é trabalhado essa amêndoa pelo trabalho escravo, pelo tráfico de menores e trabalho infantil. Então, dentro do Brasil, criou-se essa ideia de um governo do PT que é muito ligado a estas questões sociais, de trabalho, né, do trabalhador, mas nós estamos importando da África, que é um cacau mais barato, uma amêndoa mais barata, mas que tem uma prática indevida,
onde os fazendeiros de lá ganham $200 por ano, e esse trabalho de recolher o cacau e trabalhar a amêndoa é feito por trabalho escravo e por tráfico infantil, para trabalho infantil nessas fazendas de cacau. Então, existem muitas controvérsias e esse governo está cada vez mais perdido. E se nós não tivermos uma imposição saudável e inteligente, o produtor rural brasileiro vai pagar uma conta ainda muito cara, que eu acredito que nós podemos ainda, né, regredir muito. E tu falou do preço da arroba do boi através da Scott, ela trabalha com preços altos. Hoje no Brasil nós já estamos falando em arroba de boi em determinadas regiões a R$150, vaca R$120. Então, existe uma realidade dos números finais, mas quando nós entramos para dentro do Brasil, nós vamos ver que a realidade é outra e nós estamos, quando eu falo nós, governo, Ministério da Agricultura e Frente Parlamentar, virando as costas para o problema do setor que está gritando. E quem grita é o produtor rural brasileiro, mas não está conseguindo ter a atenção de praticamente ninguém daqueles que se dizem representantes. É triste a situação que o produtor rural brasileiro está se encontrando neste momento, Sérgio. Bom, e fora outros casos, né, outras situações, o Celso Ricardo está todos os dias conosco aqui comentando ao final do dia e também nas edições aqui do Clube do Tempo e Dinheiro, sobre as situações, né, tudo que envolve o agronegócio brasileiro, não só a pecuária de corte, mas caprinocultura, ovinocultura, produção de leite, essas questões políticas, a falta de impulso forte, né, de mão forte naquilo que se diz direito à defesa dos produtores aqui no Brasil. E essa semana passada, no mês de agosto, encerrou com chave de ouro, né? Praticamente nós tivemos aí o anúncio das 3 grandes empresas que atuavam no setor, foram reduzidas a apenas 2 grandes indústrias, né? Isso corrobora com aquilo que você tem falado, né, sobre essa pressão toda, né, nas mãos de 2 empresas. E você tem saídas para uma situação dessa, né? O produtor pode encontrar saídas do pecuarista para não ficar nas mãos daquilo que já era a concentração, agora virou monopólio, por dizer assim. Sérgio, completamente. A JBS deve estar dando pulos de alegria, porque ela, mesmo que a Minerva venha, o Grupo Minerva venha a assumir e deixar essas unidades da Marfrig em funcionamento, a JBS vai mostrar ainda mais poder sobre essa cadeia produtiva no Brasil. Se nós levarmos em consideração esses cartéis, e como eu já falei aqui anteriormente, não foi a China que baixou o preço do boi, nós precisamos levar em conta que essas grandes empresas exportam para mais de 60 países, e eles não abrem para nós quanto que está valendo hoje a arroba comercial de venda deles. Então, quem derrubou o preço no boi no Brasil foi as grandes empresas do setor. Se nós analisarmos esse cenário e ainda tudo aquilo que corrobora negativamente contra o pecuarista dentro de uma sala de abate, hoje com 2 empresas definindo o preço de compra e preço de venda, o pecuarista brasileiro ele vai ter que coçar a cabeça, sentar e analisar exatamente o que está acontecendo dentro da sua propriedade rural e decidir que rumo ele vai tomar. Eu sou muito categórico, e até como consultor de agronegócio, já desenvolvi vários trabalhos junto à cadeia produtiva de carne bovina brasileira, não só da carne bovina, mas da suinocultura, da ovinocultura também. O produtor rural precisa entender que trabalhar com carne bovina, não criar o boi no pasto, mas trabalhar com a transformação e a venda dá muito dinheiro para os frigoríficos brasileiros, tá? E eles têm uma renda, uma lucratividade muito boa. Agora, concentrando tudo em 2 empresas, essas empresas vão ter toda a assistência governamental que elas, por assim dizer, definirem como interessante para elas, porque elas vão ter escalas de abate bem representativas, ou seja, o pecuarista vai depender 100% delas. Elas vão ter um número de emprego gerado que nenhum governo brasileiro vai ter a capacidade de enfrentá-las em termos de igualdade ou de melhorias de salários para os seus colaboradores ou de preço para o pecuarista quando a gente fala em arroba do boi. Então, essas 2 empresas vão literalmente, agora mais do que nunca, comandar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e até as demais. A própria JBS entra na questão do frango, da suinocultura, fazendo dos seus integrados praticamente empregados deles com lucratividade praticamente nenhuma, garantindo a eles a matéria-prima que precisam. Então, o agronegócio brasileiro, de uma maneira geral, se nós formos aqui analisar realmente,
nós não vamos encontrar praticamente muitas situações positivas. Nós podemos ter uma análise de resultado de faturamento que alguns podem achar que é interessante, mas não é, porque todo o resultado final, se nós viermos fazendo, né, um recall e analisar o setor terciário, secundário e primário e buscar viabilidade em cada operação, eu tenho certeza que os nossos conceitos sobre agronegócio no Brasil vão ser outros e nós vamos precisar parar, sentar e começar a impor do campo para frente, né, mudanças, porque senão Brasília em si não tem interesse em resolver os problemas do produtor rural brasileiro, e se eles não tiverem o interesse, porque tudo nasce lá, o produtor rural vai seguir assumindo o ônus e, sinceramente, eu não sei o que vai ser da atividade do campo para um futuro bem próximo, Sérgio. Bom, o Celso Ricardo volta conosco no fechamento do mercado, certamente no início da próxima semana, também aqui no clube, tratando ainda dessa questão, né, desse financiamento do Banco do Brasil aos produtores, ou à Argentina, ou ao candidato de esquerda, para fortalecê-lo nas próximas eleições que acontecem lá em outubro. E esse assunto certamente ainda vai continuar aqui sendo debatido, sendo mostrado, levado aos produtores de todo o Brasil. Tenho a certeza, Celso, teu papel é fundamental aqui nesse contato, nessas informações, de lançar uma luz numa situação que está, um tanto quanto não, bem obscura, né, nesse momento, porque realmente a gente tem que ter aí uma saída. Se essa saída realmente for viável, né, politicamente falando, espera-se que algo aconteça, ou que pelo menos a frente parlamentar, que é a única que possa, de repente, eventualmente, impor alguma regra ou até mesmo impedir a saída desses recursos aqui do Brasil. Não que não possa ajudá-los, né? Não que a gente pede ou torce para que a Argentina faça, assim como os outros países prosperem, né? Prosperem, né? Mas não adianta você, produtor, você que é pagador de impostos, que vai ter uma carga tributária cada vez maior aqui no Brasil, que está sendo imposta, financiar o seu vizinho, financiar aquele que amanhã ou depois vai ser o seu principal concorrente e até mesmo vai acabar com o seu negócio. Celso, recado final? Olha, Sérgio, a minha observação fica com relação ao produtor rural brasileiro. Claro que eu não tenho esperanças de um posicionamento político, seja deputado ou senador, eles são dotados de uma oratória política que acabam muitas das vezes nos hipnotizando e a gente se posiciona através de um registro, da entrega de um documento. Mas fica aqui a minha observação: se Brasília não está encurtando o caminho do campo até o Congresso Nacional, eu acho que o produtor rural brasileiro, de uma maneira organizada, né, de uma maneira saudável, precisa ele fazer com que esse caminho seja encurtado. Eu acho que o produtor precisa se organizar em regiões do país e trabalhar questões específicas a partir das suas necessidades e rumar a Brasília, ao Ministério da Agricultura, e fazer colocações que tragam para ele, o produtor rural, uma luz no fim do túnel. Se não for desse jeito, olha, nós estamos com 8 meses, indo para o 9º mês agora, de um novo mandato, seja ele de deputados, senadores ou do próprio presidente da República, e se nós deixarmos isso e ficarmos, de uma certa forma, parados, esperando algum posicionamento, podemos fechar a porteira da propriedade e usá-la apenas como algo muito particular, porque da maneira que está, sem propostas, sem políticas e sem interesse, o produtor rural, se ele não tomar as rédeas do negócio, eu acho que o prejuízo e os problemas só vão crescer. Então, produtor rural brasileiro, está na hora de nós começarmos a ter ou fazer valer a nossa força e começarmos a exigir de Brasília um posicionamento. Esse é o meu alerta para todos os produtores rurais que estão aqui conosco. E, se possível, compartilhem esses vídeos através das redes do Tempo e Dinheiro para que nós possamos levar esse debate o mais longe possível e fazer com que o produtor se una e comece a exigir mudanças. Essa é a minha dica aí, Sérgio, para os produtores rurais do Brasil. Tá certo. Então, esperar as eleições para deputado estadual, federal, senador, né, os próximos governos e até mesmo o próximo presidente. Mas temos eleições aqui bem próximas, né? A união dos prefeitos, vereadores, em prol também da atividade. Isso é muito importante
para que seja feita essa organização que o Celso Ricardo também está falando em prol da defesa de quem produz alimentos aqui no Brasil. Celso, prazer em falar contigo. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Um abraço para todos e até a nossa próxima participação aqui no programa. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa edição do Clube de Assinantes do TID, que teve a participação do Celso Ricardo, consultor, direto de Bagé, no Rio Grande do Sul. E é lógico, durante toda a programação, você que é associado no Clube do TID, vai ter várias informações e essa programação diária nova que teve início hoje, né, com João Batista Olive no comando e toda a equipe. A todos que estiveram conosco, uma ótima sexta-feira. Semana que vem é mais curta, hein? Feriado nos Estados Unidos, feriado aqui no Brasil. E, lógico, nós aqui, atentos a tudo que acontece no agronegócio brasileiro. Uma ótima tarde a todos, até a próxima.